Olá, meus amigos. Estamos aqui novamente para discutir esse tema aqui, a Guerra do Contestado. Nós estamos visualizando aqui esse símbolo religioso porque ele faz parte do movimento dessa Guerra do Contestado ou Guerra dos Pelados. Tá? Guerra dos Pelados eu vou falar mais à frente quando eu vou discutir o próximo slide. Bom, vamos voltar aqui. Guerra do Contestado. Ela ocorre de 1912 a 1916, perfeito? E o que ela trata? É uma disputa territorial entre Santa Catarina e Paraná por um território de cerca de 48 mil quilômetros quadrados. Ou seja, essa disputa não vai ser uma guerra entre Paraná e Santa Catarina. Ela vai ser uma disputa judicial, entenderam? Por quê? Porque as terras, né, desses dois, que fica entre esses dois estados, não havia ainda sido legalizadas pela União. Então, esses dois estados disputavam na justiça a posse desse território aqui, que a gente vai visualizar mais à frente. Oh, caramba. Vou voltar um pouco. Tá. Olha aqui. Paraná, Santa Catarina. Aqui era o território de cerca de 48 mil quilômetros quadrados que estava sendo disputado. Então, essa é a área contestada, essa é a área disputada na justiça. E aqui vai ser onde vai ocorrer o movimento, que vai ser o conflito armado, né, que a gente vai chamar de Guerra do Contestado. Né? Deu para visualizar aqui. Né? E o que essa linha traçada até aqui? É justamente o outro sujeito que vai aparecer, né, durante a guerra, que vai ser um dos principais motivos de desencadeador que vai dar início ao processo do conflito da Guerra do Contestado, que é justamente a ferrovia que vai, não de São Paulo, mas do interior de São Paulo até Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. Mas o que aconteceu é o seguinte, que essa ferrovia foi construída até aqui, uma parte da linha, e essa parte, né, que vai de São Paulo e Paraná foi construída até aqui. Então faltava terminar ou complementar, né, a construção dessa linha. E quem vai fazer isso é um empresário chamado Percival Facquah, né, que era dono da Brasil, era dono de várias empresas, na verdade era o dono até do Brasil, eu acho. É um empresário norte-americano, que é o Percival Facquah. Então ele vai, através de uma ferrovia que ele vai construir em São Paulo, chamada Brasil Highway Company, ele vai tentar ligar São Paulo até o sul do país, né? Aqui, até a cidade de Santa Maria aqui. Entendido isso? Beleza, né? Então vai ser outro personagem que vai surgir durante todo o processo da discussão do assunto aqui. Ok, vamos retomar aqui. A Guerra do Contestado está sendo mais explorada nos exames do vestibular. Por quê? Porque ultimamente tem se feito muitas pesquisas, algumas pesquisas interessantes, que colocaram novos atores, né, que deram uma relevância a um determinados sujeitos históricos que não foram levados em conta na construção da Constituição da história do estado de Santa Catarina, certo? Que vão ser justamente os sertanejos ou caboclos, correto? Porque quando você vai reconstituir a história do estado de Santa Catarina, você vai observar que, se você for visitar o estado, principalmente os centros urbanos principais, você vai ver toda uma arquitetura europeia, né? Certo? Formada principalmente por imigrantes alemães, correto? Então, geralmente, quando o Estado foi constituindo essa história, ela foi constituindo uma história de sucesso, onde nós tivemos uma região que foi europeizada e branqueada, que sofreu um processo de branqueamento, tá entendendo? Então aí que ao mesmo tempo apresenta índices, né? Índices de desenvolvimento humano bastante altos em relação ao resto do país. Em algumas cidades, sim, mas nas cidades em que houve a Guerra do Contestado, o IDH é baixíssimo. Então nós podemos perceber que esse contraste, né, essa diferença mostra o contraste histórico do desenvolvimento desse estado aqui. E agora que está sendo que novas pesquisas estão sendo resgatadas, estão sendo feitas e ao mesmo tempo estão sendo resgatadas
no livro de história, porque antes era contado apenas um trecho que era considerado que o movimento de fanáticos que ocorreu durante o período da Primeira República, certo? E vamos entender que é o seguinte, o assunto que ele está explorando fala sobre os movimentos sociais da Primeira República, movimentos sociais urbanos, como a Revolta da Vacina, movimentos sociais urbano-militares, que é a Revolta da Armada e a Revolta da Chibata, e nós temos os movimentos rurais, que é justamente a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. Só que esse movimento social aqui, ele foi bastante invisibilizado devido a vários fatores. Um foi a questão da negação, né, do esquecimento quase que proposital desse conflito aqui, né, pelos próprios governos do estado de Santa Catarina. Entendido até aí? E pelos próprios historiadores também, que faziam parte dessas elites. E também porque também ele ocorreu entre 1912 e 1916. E se você for ver esse período aqui, foi justamente, né, cruzou com o primeiro fato histórico, né, da Primeira Guerra Mundial, né, que foi desencadeada na Europa, que vai ocorrer de 1914 até 1918. Então, como a imprensa brasileira ela tem assim um vício de valorizar muito que os eventos que ocorrem fora do país, que ocorrem no exterior, isso também foi um dos fatos que ajudou a invisibilizar esse movimento aqui. Entendido até aí? Mas que agora está sendo bastante explorado nos vestibulares. Tá? Então tá, vamos avançar aqui um pouco mais. Nós estamos vendo, já vimos aqui a área do conflito, depois a gente vai retornar esse slide aqui, né, para a gente poder entender melhor esse desenvolvimento da ferrovia do Percival Farquhar, né, que vai atravessar essa região aqui, que é uma região disputada, né, entre vários sujeitos sociais aqui, que a gente vai ver mais à frente. Bom, principal grupo social envolvido. Nós temos os sertanejos. Repara só, os sertanejos não são os imigrantes alemães que vão chegar junto com a ferrovia para construir a ferrovia e receber terras em troca. Esses sertanejos aqui já habitavam essa região muito antes da chegada dos imigrantes, tá certo? Mas esses sertanejos, na sua maioria, eram o quê? Caboclos poceiros, certo? Por que poceiro? Porque as terras, eles viviam em terras há gerações, mas que essas terras não eram legalizadas. Entendido até aí? Por quê? Porque quando surgiu, vocês já viram essa videoaula até, quando surgiu a primeira lei de terra no Brasil, a partir de 1850, essas terras passaram a ser regularizadas pelo Império, correto? Pelo governo. Mas como era muito caro ter um título de terra, então geralmente quem tinha muito poder econômico, os grandes proprietários de terra, foram legalizando suas terras ali, né, na União, certo? E depois, quando surge a República, já a partir de 1889, agora a regularização dessas terras não vai ser feita mais pela União, não pelo governo federal, mas sim pelos estados, certo? Só que, no caso do Paraná e Santa Catarina, esse território aqui não poderia ser regularizado pelos cartórios nem do Paraná e nem de Santa Catarina, porque era uma área que ainda estava sendo disputada na justiça. Entendido até aí? Então tá. Então por isso que a gente vai ver que esses caras aqui não são proprietários, pequenos e médios proprietários de terra. Na verdade, eles são caboclos poceiros, certo? Que já estavam lá estabelecidos há gerações. Agora vamos voltar aqui de novo e perceber o seguinte. É claro, como essas terras estavam sendo disputadas entre Paraná e Santa Catarina, nem Santa Catarina nem o Paraná vai investir nesse território. Então você vai ver o quê? Você vai ver a ausência de serviços de saúde, né? Você vai ver a ausência de escolas, você vai ver a ausência de segurança pública, né? Então, quer dizer, então vai ser uma área que vai ser mais ou menos abandonada. Por quê? Porque os governadores desses estados aqui do Paraná e Santa Catarina temiam
investir num território qual eles não tinham certeza se ia ser deles, né? Entenderam isso? Então tá. Então essa área aqui vai ser controlada por quem? Pelos grandes fazendeiros, os grandes coronéis, os grandes proprietários de terra. Eles vão se apropriar das maiores e melhores porções de terra aqui, certo? E aquilo que sobrar, que não achar que é interessante, vai ficar para quem? Justamente para esses atores sociais aqui, ó. Para os sertanejos, os caboclos poceiros. Quais são essas terras que vão ficar para o caboclo poceiro? São aquelas menos produtivas, mais próximas das florestas de araucária, né? Que é uma árvore que tem lá no sul, né? Que serve para a produção de papel, de madeira, de várias coisas lá, móveis. Né? Então vai ser uma área menos produtivas, né? Que eram assim, mais próximo das florestas. E a partir daí, esses caboclos poceiros vão trabalhar com o quê? Uma produção de mate, assim como os coronéis, né, como os grandes caudilhos lá, e a extração de madeira. Então vai ser a fonte de sobrevivência dele, das florestas de araucária, né, lá dos estados, entre os estados de Paraná e Santa Catarina. Perfeito até aí? Entendido, né? Então eles são os principais atores sociais, mas que não têm segurança jurídica. Eles não têm o quê? Eles não têm como é que se pode dizer? O documento que legaliza a propriedade da terra. Eles têm apenas a posse. E quando o sujeito tem a posse, ele pode usar o território, né, porque não tinha esse uso capião, né, que tem hoje. Se você ficar usando o território, um terreno, uma terra, por mais de 20 anos, aquela terra já pode ser considerada tua, porque tu já tem uso capião. Mas naquela época, esse termo, eles nem tinham noção jurídica desses termos legais. A maioria era tudo analfabeto, né, para vocês terem uma ideia. Então, esses caboclos já não tinham noção jurídica de onde eles estavam se metendo. Né? Eles ocupavam a terra e iam explorando a terra. E tinha mais. O coronel, às vezes, olha só o que ele fazia. Ele forjava uma legalização nos cartórios daquelas terras e depois vendia parte dessas terras para esses caboclos poceiros. Depois que esses poceiros melhoravam a terra, que deixava ela mais produtiva, ela bonitinha, o que acontecia? Esse coronel ia lá e mandava expulsar esse caboclo poceiro aqui da terra. Aí o cara ia contestar como? Na justiça. Então é o seguinte, mas essa terra é minha, só me vendeu. Tem alguma prova? Não, mas só me vendeu e tal, não sei o que. Então vai na justiça. Como é que ele ia poder ir na justiça se a terra ainda não estava legalizada no todo? Ele não podia nem para ir para o judiciário do Paraná e nem no judiciário de Santa Catarina, porque essas terras ainda eram de ninguém. Eram terras devolutas, eram terras do governo. Então o caboclo, o poceiro, ele pode usar a terra, mas essas terras não pertencem a ele, pertencem a quem? À União, né? Pertence ao governo. Entenderam isso? Então, essa é a grande insegurança jurídica que envolvia esses caboclos. Né? Perfeito? Aí tá, nós temos um principal grupo social envolvido, que são os sertanejos, né? Que são os caboclos poceiros, que vivem da produção de mate, extração de madeira principalmente, e depois vamos ter novos atores que vão ser inseridos. Né? Vamos lá. Demais envolvidos são os coronéis de terra, né, que tem essa relação de exploração dessa mão de obra aqui, né, e exploração da terra. Temos também um novo ator social que vai aparecer, que vai ser a Ferrovia Brasil Railway Company, né, de propriedade de um empresário chamado Percival Facquat, que é um empresário norte-americano que veio para o Brasil investir nas estruturas brasileiras e ganhar muita grana com isso. E praticamente ele era o dono do Brasil nessa época, né? Porque ele que tinha recursos para poder investir na estruturação de energia, na estruturação de transporte, na estruturação dos portos, né? Está entendendo isso? Então, para ele estava lucrando muito. Então, o que aconteceu? Havia um contrato, né? O governo federal fez um contrato com a Ferrovia Brasil Rail Company para que ele complementasse, ou voltar aqui um pouquinho, para que ele fizesse a interligação do estado de São Paulo até o Rio Grande do Sul, certo? Até do interior de São Paulo, não de São Paulo exatamente, não da cidade de São Paulo, né?
mas do interior da cidade de São Paulo até Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, o que aconteceu? Os investimentos começaram a ser dessa forma. A ferrovia foi construída até aqui na União da Vitória, certo? Aqui do lado de São Paulo até o Paraná. E o Rio Grande do Sul construiu a parte da ferrovia desde Santa Maria, Passo Fundo até aqui, nesse limite aqui. Só que faltava essa área aqui, que é a região do Contestado. E quem ia investir era o Percival Facquar. Então, aí, resultado, só que ao mesmo tempo ele queria lucrar com essa situação. De que forma? Então, ele faria os investimentos para complementar essa ligação aqui entre São Paulo e Rio Grande do Sul, através do estado de Santa Catarina, mas, no entanto, esse trecho aqui, onde a ferrovia seria construída, 15 quilômetros da esquerda e 15 quilômetros à direita, essas terras seriam de posse de quem? Seriam de posse da companhia Rail Company, né? Brasil Rail Company, ou seria de posse da ferrovia. Então a ferrovia teria direito de explorar as terras ao lado de onde passassem os trilhos, 15 quilômetros à esquerda e 15 quilômetros à direita, dentro da ferrovia. E isso ajudou a expulsar esses poceiros que trabalhavam nesse pedaço de terra aqui, nesse território aqui. Ou seja, agravando a situação social desses poceiros. Perfeito até aí? Entendido até aí? Então, quer dizer, aqueles poceiros, eles foram sendo expulsos por quê? Porque a terra não estava legalizada, era a terra devoluta, é a terra que pertencia ao governo federal, à União. Então, por conta disso, a ferrovia que vai passar aqui, do Percival Facquar, né, que é um empresário norte-americano, que é a Rail Company, vai se apropriar dessa terra, expropriando as pessoas, esses poceiros que aqui moravam no entorno, o que vai gerar um grande empobrecimento, a expulsão desses poceiros aqui vai fazer com que eles montem outras comunidades empobrecidas, né, que a gente vai chamar de quê? De redutos, né, de povoados. E esses povoados vão ser influenciados fortemente por uma forte religiosidade devido a uma relação que há entre os monges que aparece aqui nessa região do Contestado, de Santa Catarina, né, determinadas cidades e povoados aqui, com essa população local empobrecida, que na verdade eram curandeiros, né, que entendiam bastante, né, da aplicação de ervas, né, de princípios ativos da floresta, né, das madeiras, das folhas, de uma medicina de ervas, herbáceas. Tipo como você vai lá no Ver o Peso. No Ver o Peso você não vai encontrar nenhum alopático ali, nenhum remédio de farmácia, né? Você vai encontrar o quê? Você vai encontrar os chás, né, de princípios medicinais ativos da floresta, né? Então havia uma relação muito próxima desses curandeiros com essa população aqui, que considerava esses curandeiros, de certa maneira, chamava de monges, mas que eram considerados também homens santos, tá? E a gente vai discutir isso no próximo vídeo, né? Próxima videoaula, para não caçar vocês aqui, tá certo? Obrigado, gente. Até o segundo vídeo, então. Falou!